esqueça. Pessoal, vou compartilhar a tela. Eu tinha comentado com vocês na semana passada que nós estávamos com a apostila 2. Nós estávamos na apostila 2. Tudo bem? Tranquilinho? Então agora nós vamos continuar. Se eu não me engano, é a última aula da apostila 2 da frente B, tá? E a gente já finaliza isso daí. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá certinho, de boinha para vocês? Sim. Então tá bom. Obrigado. Vocês lembram que eu falei na última aula? Sim ou não? Não, né? Não, né? Não, né? Pessoal, na última aula, nós falamos sobre as leis de Newton. Na verdade, nós estamos já algumas aulas, né, falando das leis de Newton e tal, como que acontece, como ela se comporta. Nós falamos da primeira lei, da inércia, da segunda, que é aquela da equação fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Na semana passada, eu falei da aula 7, tá? Então, nós estamos lá na apostila 2, na frente B. Então, nós adiantamos muito a frente A e agora a gente está voltando falando da frente B. Então, nós falamos da terceira lei de Newton, da força-peso e da força normal também. Eu falei que a terceira lei de Newton ela diz o seguinte, que para toda força de ação, sempre vai existir uma reação. Então, nunca vou aplicar uma força, empurrar alguma coisa, dar um tapa em alguma coisa e não receber uma força contrária. Ah, isso é mentira, porque se eu empurro uma pessoa, a pessoa vai para frente, eu continuo no mesmo lugar. Não, mas você sentiu que você empurrou a pessoa. Se você sentiu, é porque ela aplicou sem querer uma força em você. Então, o que acontece? Para toda ação, né, vamos pensar aqui, para toda ação, sempre vai existir uma reação. Ela tem a mesma intensidade, ela tem o mesmo valor. Se eu dou um empurrão numa pessoa com uma força de 20 newtons, sem querer a pessoa me aplica uma força também de 20 newtons. Está na mesma direção? Está, por exemplo, aqui, o ímã ele vai puxar essa barrinha de ferro, mas sem querer a barrinha de ferro também está puxando o ímã. Tudo bem? Tá. Então, ambas possuem, né, uma ação, uma reação. Elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, que nesse caso é horizontal, mas os sentidos são opostos. Não existe, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, eu apliquei uma ação. Mas não existe a reação. Sempre vai existir a reação. A gente brinca, fala que é uma força que funciona sempre aos pares. Sempre vai ter um parzinho, né? Nunca vai ser singular ali. Tranquilinho, de boa? Aí eu comentei com vocês, aqui, uma coisa importante que cai muito em prova. Então quer dizer que se para toda ação sempre vai existir uma reação, mesma direção, sentidos opostos, a mesma intensidade, então não adianta eu empurrar alguém. Não adianta eu puxar alguma coisa, porque sempre vai ter a reação. Mas pensa assim, a ação e a reação nunca, jamais vão ser aplicadas no mesmo corpo, tá? Sempre em corpos diferentes. Mesmo que eles estão meio conectados ali, meio em contato, são dois corpos distintos. Então, a ação vai estar em um e a reação vai estar em outro. Tudo bem? Falamos também, vamos ver. Aqui, eu empurro o carro me empurra. Renan, nossa, já pensou o carro com a mãozinha te empurra? Não é isso, né? Mas assim, se eu estou empurrando o carro, eu estou sentindo que eu estou empurrando ele. Então, eu vou receber uma força. Essa força que nós recebemos chamamos de reação, tá? Falamos da força-peso, que é a força com que a Terra puxa tudo para o seu centro, tá? Então, eu falei também que peso é diferente de massa. Massa é a quantidade de matéria que um determinado corpo possui. Ele é dado em quilogramas ou em gramas, porém no sistema internacional é gramas. Peso é uma força e ela depende da gravidade. Então, dependendo do lugar que eu estou, ou na Terra, ou na Lua, ou em Júpiter, eu vou ter um G diferente, né? Eu vou ter uma gravidade diferente. E se eu tenho uma gravidade diferente, eu tenho uma força-peso diferente. Renan, mas eu tenho 70 quilogramas, eu tenho uma massa de 70 quilogramas. Se eu for para a Lua final de semana, eu vou continuar tendo 70 quilogramas? Você vai continuar tendo 70 quilogramas. Independente para onde você for, sempre ela vai apresentar e ter o mesmo valor, tudo bem? A direção é sempre vertical e o sentido é para o centro da Terra, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, se eu sou puxado para a Terra é puxada por mim. Por que ela não sai do lugar? Pela questão da segunda lei, pela questão da massa, né? Eu estou aplicando a mesma força, recebendo a mesma força, mas a Terra tem uma massa meio grandona, né? Então, nesse caso, ela não vai sofrer alteração nenhuma, tudo bem? Falamos também da força normal. Então, vamos pensar, eu coloco alguma coisa na superfície. Então, beleza. Eu empurro a superfície para baixo, tá? Essa não é a força normal. Só que a superfície, sem querer, aplica uma força
para cima. E essa força que a superfície aplica no objeto, no corpo, recebe o nome de força normal, que é dado pela letrinha N. Ela é sempre, que nós chamamos aqui, ó, perpendicular à superfície. Ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Ô, Renan, mas se for um plano inclinado? Perpendicular à superfície. Se for horizontal? Perpendicular à superfície. Se tiver assim, perpendicular à superfície. Então, não pode confundir, que muitas vezes fala assim, ela sempre está para cima. Não, cuidado. Tudo bem? Foi isso que nós falamos na última aula. Normal e peso. Então, normal é aquela força que a superfície aplica no corpo, ela está para cima. A força-peso é a força que a Terra puxa tudo para baixo. Ah, mas elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, ou seja, se cancelam. Ah, então normal é reação da peso, peso é reação da normal. Não, não é, tá? Por uma coincidência, elas possuem o mesmo valor, a mesma intensidade, mas, pelo amor de Deus, né? Uma não é reação da outra. Tem que tomar cuidado ali. E com isso nós acabamos de lembrar da aula passada. Pessoal, alguma dúvida? Você está meio quietinho, tá tranquilo mesmo? Tá dando para entender? Tá muito rápido, muito devagar? Tá de boa? Não está de boa? Tá de boa, professor. Muito de boa? Extremamente de boa? Muito fácil? Então tá bom. Muito fácil, professor, muito fácil. Então tá bom. Ó, então a gente vai continuar agora, conteúdo e tal. É a aula 8, tá? Lá na página 24, quem tá com a apostila 2 ali, tá? A frente B. Então são várias coisinhas, tá? Então tem a força de atrito, a força de contato. Renan, contato é normal? Tá, mas a gente vai ver mais uma coisinha. A força de tração e a lei de Hooke, que vocês já viram também lá no primeiro ano como a força elástica, né? Nós também chamamos de lei de Hooke, tá? Então essa é a aula 8, dando continuidade a essa parte. E pessoal, não é querendo, muitas vezes fala assim, o Renan fala que tudo cai em prova, que tudo cai no vestibular, mas cai, de verdade. E uma coisa, vocês vão prestar o UEL. O vestibular da UEL adora, mas tipo assim, adora demais dinâmica. Ou é dinâmica com cinemática, sempre tem alguma coisa de força nas provas da UEL, no vestibular da UEL. Então é um conteúdo importante, é um conteúdo com bastante conteúdo, né? Ele é bem extenso, tem a parte de força, tem a parte de sistema de força, tem a parte de leis de Newton, tem a parte de blocos, mas é importante. Sempre cai alguma coisinha, algum detalhezinho de força no vestibular, tá? Então é importante ali. E a parte cinemática também é uma parte importante para o Enem. Então a primeira coisa, eu tenho a força de atrito, o meu FAT, que nós chamamos, ou A mesmo, tá? Não. Isso vai muito de prova para prova. Muitas vezes ela chama de FAT e muitas vezes ela chama de A mesmo, de força de atrito. O que é a força de atrito? É uma força oposta, contrária ao deslocamento. Então, se eu quero ir para frente, essa força de atrito, ela está para trás. Ela sempre atrapalha, ela é sempre oposta ao escorregamento. E não sei se vocês notaram, isso aqui é uma coisinha lá do primeiro ano, para encontrar o valor, né, numérico da força de atrito, é o μ. Esse μ é a rugosidade da superfície, é o coeficiente, né, de atrito daquela superfície. Então vamos pensar assim, provavelmente você já caiu, né? Você estava andando lá, tropeçou e meteu o joelho no chão. Aonde você acha que assim que é melhor para você cair? Apesar que não é bom cair, né? Mas se fosse assim, vou escolher onde que eu vou cair hoje. Aí você anota lá, numa calçada lá onde tem um piso super liso, bacana, bonito ali, bem encerado, ou você cai naquela calçada de concreto recém-feito, que tá até áspero. Aí você fala para mim, você tá louco? Claro que é o piso, né? Onde tem o piso lá que vai estar lisinho, porque eu não vou me machucar. Os dois não têm a superfície? Os dois não estão liso, assim, plano? Sim. Só que o que acontece? Quanto maior a rugosidade de alguma coisa, quanto mais áspero ele é, maior esse μ, maior é o coeficiente. Então quer dizer que o atrito vai ser maior? Vai ser. Então, vamos pensar assim, onde você acha que é mais fácil você empurrar alguma coisa que tem uma massa muito grande? Nessa calçada onde eu recém-feita, bem áspera, ou naquela calçada onde eu tenho um piso? Claro que vai ser na calçada áspera, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Então, essa força de atrito, ela depende da superfície. Se ela é mais rugosa, menos rugosa. Você pode falar, o Renan, tem a ver com aquele negócio de força, coeficiente de atrito estático, dinâmico? Tem. Só que essa aula é dividida em duas, tá?
O material de vocês trazem meio que introdutório, só essa parte, comentando o que é a força de atrito. E na próxima aula, ele fala desses coeficientes, quando um aumenta, quando o outro diminui. Então, agora a gente só tem que se preocupar o quê? O que é a força de atrito? É uma força oposta ao escorregamento. Ela depende da superfície? Depende, tá? Então, se a superfície é mais áspera, menos áspera. Ela depende da força normal? Depende. Então, vamos pensar o seguinte, ela depende do contato do corpo, né, do objeto, com a superfície. Então, se ela estiver mais apertando ali a superfície, essa força normal vai ser maior e, por consequência, a força de atrito também será maior. Se você levar alguma coisa, você começar, ao invés só de empurrar, começar a apertar ela contra o chão, vai aumentar o atrito, porque vai aumentar a força normal. Então, o FAT é a força de atrito, o μ é o coeficiente de atrito, que depende da superfície, e o N é a força normal, tá? É a força que a superfície, né, o chão, aplica no objeto. Essa pessoinha aqui, bonitinha, ela está empurrando, né, querendo empurrar essa caixa para onde? Deixa eu ver aqui, para a esquerda, tá? Ela está querendo empurrar para a esquerda. Não, a caixa não quer ir para a esquerda. Ela não quer ir para a esquerda. A força de atrito ela é sempre oposta a esse escorregamento. Para onde que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó, para a direita. Então, ela é sempre contrária, ela é sempre oposta ao escorregamento. Tudo bem? Renan, como que eu encontro o módulo da força de atrito, o valor dela? Pela equaçãozinha. FAT é igual a μ vezes a normal. A direção, ela sempre vai ser paralela à superfície. Então, por exemplo, se eu estou empurrando isso aqui na horizontal, a força de atrito não vai estar para cima. Ela vai estar na horizontal também. E o sentido é sempre oposto ao escorregamento. Tem muito mais coisa para falar da força de atrito. Mas nessa parte é só isso. Depois, tá? Com o passar do tempo ali, a gente vai ver mais coisas, tá? Aí a gente vai ver os coeficientes. Tranquilo, pessoal, essa parte de atrito? Alguma dúvida ainda? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom. Vai ter mais coisa, bastante coisa, mas tipo muita coisa ainda, mas não hoje, tá? Hoje ele colocou só para você entender o que é a força de atrito, é uma força que depende da força normal, que depende da superfície, depende da rugosidade, enfim, tá? Mais ou menos assim, bem introdutório mesmo. Essa força de contato, na verdade, ela é... Quando você fala assim, nossa, mas a força normal é uma força de contato, a força de atrito é uma força de contato, elas são. Mas, na verdade, elas são a decomposição dessa força de contato original. Na verdade, essa força de contato, a geral, né, a que dá origem, né, essas duas aí, ela é sempre ali, ó, na diagonal. Então, se você faz a decomposição dela, você tem a componente na normal, então fica mais fácil para estudar, e você tem a componente da força de atrito. Mas para lembrar, né, que entre essas duas você tem a força de contato. Mas aí ficaria muito complexo para estudar, mais difícil para estudar. Então, o que a gente faz? Nós vamos fazer a decomposição ali entre a força normal, né, para cima, e a força de atrito. Ambas são forças de contato, tá? Então é importantinho só um lembretezinho ali. Eu tenho a força de tração, tá? Coloquei até um tratorzinho aqui. Aí o que acontece? Essa é a parte assim, um pouquinho mais visual. Tá, lá no primeiro ano, o Monte falou para vocês o seguinte: sempre que você tem corda, cabo, corrente, qualquer coisa esticado, qualquer coisa tracionada, né, surge uma força e essa força nas extremidades recebe o nome de força de tração. Só que é importante a gente lembrar, quando a gente está vendo o começo dessa força de tração, que cada corpo, eu acabei de falar para vocês que cada corpo ele recebe uma certa força e sofre a ação de uma determinada força. Então, por exemplo, se eu pegar isso daqui, ó, você tem 3 objetos, tá? Você tem o gancho que está puxando a pedrinha, corpo 1. Você tem a corrente, corpo 3, corpo 2, tá? Como assim corpo 2, Renan? Lembra da questão da força da ação e da reação? Eu falei que elas não podem estar no mesmo corpo? Corrente é uma coisa, gancho é outra. E tem o outro gancho do trator. Ou seja, você tem vários corpos ali aplicando determinadas forças. E eu falei que para toda força de ação sempre vai existir uma reação. Então, por exemplo, o que acontece? Essa corrente aqui, ela está puxando, tá? Essa pedra, e por consequência engatada, né, nesse ganchinho aqui, ela está puxando essa pedra para onde? Ué, se o trator começar a se movimentar aqui, ó, para a direita,
ela vai começar a puxar essa pedra para a direita, tá? Então tem uma força que eu vou chamar de telinha, para não ficar tudo T, porque fica meio esquisito. Telinha. Então vamos pensar, essa pedra com esse gancho é puxado para a direita com uma determinada força. Mas para toda força de ação, sempre existe uma força de reação. Ah, então quer dizer assim que a pedra ela está sendo puxada pela corrente. Ué, mas então a corrente está sendo puxada pelo gancho, pela pedra. Então você tem uma reação dessa força de tração. Tudo bem? Então, para toda ação sempre existe a reação. Corpos diferentes. Um está no gancho e o outro está na corrente. Então, essa pedra é puxada com uma força T para a direita, só que se ela está puxando, né, ela está sendo puxada, ela puxa também essa corrente. Da mesma forma que quando o trator começa a se movimentar, essa corrente ela estica e ela não quer sair do lugar, ela me quer puxar o trator para cá. Então ela puxa o trator para cá. Ô Renan, mas não é o trator que está puxando? Sim, mas vamos pensar na situação que o trator está indo para frente e ele está meio querendo, a corrente está meio puxando ele para ele. A corrente não quer ir para frente, tá? Ou seja, ele é puxado com uma força para trás. Só que aí o que acontece? A corrente é puxada para frente. Olha o outro par de ação e reação. Então vamos pensar, esse é a ação, tá? E esse aqui é a reação. Para toda força de ação, sempre existe a reação. Então eu tenho a ação e aqui eu tenho a reação. Olha que bonitinho. Então, ó, você tem vários corpos. Você pode falar assim, ah, então é por isso que esse trator consegue puxar essa pedra? Muito bem, porque eu tenho várias partes, né, várias forças. Uma de tração, uma de reação, uma de ação, uma de reação, só que estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Como elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes, elas não vão se anular. Por isso que ele consegue puxar essa pedra para frente. Tranquilo, pessoal? Aí entra um negócio assim, olha lá, ó, que ele ficou mais bonitinho, né? Tá mais circulado aqui, ó. Essa parte aqui é a parte da ação e a parte da reação. E uma coisa que mede força, não sei se vocês já ouviram lá no primeiro ano, é o dinanômetro. Se você, aquele negocinho que tem uma molinha que é puxada, dependendo do tanto que você puxa ali, ele vai marcar um negocinho. Então, o dinanômetro, se você conectar aqui, ó, no meio da corrente, né, com o trator e começar a puxar, ele vai indicar um certo valor. E ele é calibrado em newtons, tá? Então, o dinanômetro, ele mede força. Ou seja, ele vai medir essa força de tração ali. Então, é importante também ressaltar que alguns exercícios, né, lá do vestibular, ele cobra também esse dinanômetro, que ele é fabricado, né, ele é feito para medir forças. Lembrando também dessa força de tração, então, tem várias forças de ação, várias forças de reação, só que elas não se cancelam porque elas estão em corpos diferentes. Tudo bem, pessoal? E por último, vocês também viram bastante no primeiro ano, a lei de Hooke ou a força elástica. Então, sempre que eu pendurar numa mola um determinado corpo, né, esse corpo ele puxa essa mola para baixo, né? E surge nessa mola uma determinada força, que nós chamamos de força elástica. Essa força elástica ela depende do X, ela depende da deformação sofrida. Aí você pode falar assim, ô Renan, mas por que tem alguns materiais que eu pego, alguns exercícios que eu pego, que aparece esse menos aqui na frente? Porque pensa assim, a força elástica ela possui direção diferente da deformação. Se você pegar essa mola e esticar ela, a força elástica ela é sempre contrária à deformação. Então, se eu pegar essa mola e começar a puxar ela para baixo, ela estica para baixo. Só que a força elástica vai estar para cima. Então, a força elástica é sempre contrária, ela é sempre oposta à deformação. Importantíssimo, tá? Então, força elástica é o valor, a intensidade dessa força, tá? O menos, alguns materiais trazem esse menos, só para você saber que é porque a força e a deformação estão em sentidos diferentes, e a força e essa deformação são grandezas vetoriais, mas não precisa colocar esse menuzinho, não. O jeito que nós utilizamos é esse aqui, ó. Força elástica é K vezes X. Força elástica constante da mola, constante elástica da mola. Ué, mas por quê? Ué, cada mola estica de uma maneira diferente. Se você pegar a molinha lá do seu caderno
ou a mola da sua apostila começar a puxar, você vai esticar ela de um jeito, determinada maneira. Se por um acaso você pegar a mola de um carro, de um caminhão, vai ser mais difícil. Cada uma tem uma deformação diferente. E o X é o quanto ela esticou, o quanto ela deformou. Comprimiu ou esticou. Importante nessa parte, pessoal, é o seguinte, tá? Essa deformação no sistema internacional é em metros. E a constante é newtons por metro. Ou seja, é a quantidade de força que eu preciso para essa mola deformar 1 metro. Aí vamos pensar assim, Renan, eu posso fazer exercício em que o X está em centímetros e o K está em metros? Jamais. Não pode. Então tem que fazer a conversão primeiro para depois aplicar. Tá? Então era assim, eram algumas coisinhas, na verdade, era bem revisãozinha do que força normal, força de contato, força de atrito, lei de Hooke, força de tração, ação e reação, mas só para vocês terem uma noção ali, tá, pessoal? Mas é mais uma revisãozinha ali. Tranquilo sim ou não, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Coloca o nomezinho na chamada para não esquecer. Tá de boa, Tranquilo. professor. De verdade mesmo? Posso confiar? Pode confiar. Então tá bom. Vamos fazer exercício então, tá? Fazer alguns exercícios da própria apostila de vocês, começando pelo exercício 1. Vocês estão com apostilas aí em mãos? Ela tá com vocês? Não, professor, foi dar uma passeada. Ela tá tranquilo, pessoal? Ela tá com vocês? Claro, professor. Então tá bom. Então ele fala assim, ó. Eu vou fazer por partes, não vai ficar bonito igual o do Vinícius, que fica retinho, tá? Eu tô fazendo aqui, tô com o mouse, então tá meio bagunçado, tô com a mesa. Mas enfim, tá? Ele fala assim, ó, pra gente. Determine o valor da normal, ou seja, da força normal, e da força de atrito, em cada um dos casos, a seguir, admitindo que os corpos encontram-se em equilíbrio. O que quer dizer um corpo estar em equilíbrio, pessoal? Força resultante é igual a zero. Muito bem, força resultante igual a zero. Então quer dizer o seguinte, que vai ter que se cancelar, de um jeito ou de outro. Então vamos pensar o seguinte, primeira situação, a minha situação A. O broquinho, ele está parado, ele está em repouso. Então eu vou ter uma força puxando ele para baixo, tá? Vou tentar fazer retinho aqui. Nesse caso, é a minha, tô parecendo uma carinha, né? A minha força peso. Quanto que vale a minha força peso? Ué, Renan, ele acabou de falar, força peso vale 100 newtons. Então força peso vale 100 newtons para onde? Para baixo. Só que aí o que acontece? A superfície ela aplica uma força para cima, que é a minha força normal. Nesse caso, não tem outra força, ele está parado, vai continuar parado, força-peso para baixo, e a normal vai estar para cima. Nesse caso, não tem nenhuma força que está empurrando mais ele contra a superfície, ou meio descolando ele da superfície. Peso é 100 newton, então a minha normal é igual a 100 newtons. Ah, só isso? Só isso. Normal de 100 para cima, opa. Peso 100 para baixo, mesma direção, sentidos opostos, elas vão se cancelarem. Tudo bem? Tranquilo? Nossa, só isso? Fácil, hein, Renan? Nossa. E a força de atrito? Ué, não tem. Não tem velocidade igual a zero, não tem força de atrito. Ele não tende a escorregar. Segunda situação, a situação B. Ah, tem força-peso? Tem. Tem força normal? Tem. Mas o que acontece? Ah, coloca aqui também, pessoal, no item A, que a força de atrito ela é zero, ela é nula. Tudo bem? O que aconteceu? Eu peguei o bloquinho, peguei uma garrafinha aqui, ele está em contato com o chão, com a superfície, eu apliquei uma força bem pequenininha. Eu não tirei ele do chão, mas ele não está tão colado no chão. Então vamos pensar o seguinte, ele aplica uma força de F, que vale quanto? 20 newtons para cima. Tudo bem? Aí o que acontece? Ué, tem a força-peso, Renan. E a Terra não está nem aí. A Terra vai continuar aplicando a mesma força. Que é de quanto? De 100 newtons. Tudo bem? 100 newtons para baixo. Força-peso. Só que aí o que acontece? Quanto que vale a força normal nesse caso? Quanto que vale a força normal? 80?
Muito bem, 80. Para onde esses 80? Muito bem, aí sim. Para cima. Para cima, muito bem. Então ela vale 80. Ó, desculpa, primeiramente pedir desculpa por esses lindos desenhos, né? Você pega, tá meio torto, eu queria fazer bonitinho assim ao vivo, mas defeitos técnicos, tá? Então assim, ó, essa força normal, agora ela vale quanto? 80 newtons. Para onde? Para cima. Tudo bem? Ó, só que eu tenho que colocar a força normal. N igual a 80N, né? Então, beleza. Nossa. Por que, Renan, que vale 80, hein? Ué, porque estou aplicando uma força a mais, uma força F que está meio que descolando ele um pouquinho da superfície. Ela vai ficar um pouquinho menor. 80 mais 20, 100 para cima, opa, 100 para baixo. Resultante igual a zero, ele está em equilíbrio. Ok, tranquilo, fácil, né, pessoal? Só que ele continua parado. Então, por isso que também não tem força de atrito. Então, nesse caso, o meu FAT vale zero. E nesse caso, o meu FAT também vale zero. Não tem força de atrito. Ele está parado, vai querer ficar parado. Próximo. Agora ele continua parado. Oh, que bonitinho. Mas o que acontece? Agora ele está aplicando uma força não para cima. Ele está aplicando uma força para baixo. Ele está apertando mais. Então, vamos pensar comigo. Quanto que vale essa força F? Ué, Renan, ela vale 20. 20 para onde? Ué, 20 para baixo. Além desses 20 para baixo, a gravidade também está atuando. Força-peso, que vale quanto? Vale 100 newtons para baixo. Tudo bem? Aí vamos pensar. Eu estou apertando mais o objeto contra a superfície. E eu sei que a força normal é uma força na qual a superfície aplica no corpo. Quanto mais eu apertar ali, maior vai ser essa força normal. Maior vai ser o contato. Então vamos pensar, eu tenho 20 newtons para baixo. 100 newtons para baixo da força-peso, tá? Quanto que vai dar a minha força resultante? Ué, Renan, 20 para baixo mais 100 para baixo vai dar 120. Ah, então agora a normal não vai poder mais ser 100 não, hein? A normal vai ser quanto agora? 120. Muito bem, para cima. Aê! A força normal é igual a 120 newtons. Ó que tranquilo, pessoal. Ó que de boa, tá? Aí, beleza. Então, esse daí... Renan, tem força de atrito? Não tem força de atrito porque ele continua parado. Tudo bem? Agora sim. Tá? Agora vem a grande questão, que é o nosso item D. Tem uma força F que está puxando esse bloquinho para direita. Quantos newtons de força? 20 newtons. Para direita. Tem a força-peso, Renan? Tem. Pessoal, vou fazer de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito não, né? Mas não vou caprichar muito. Nossa, Renan, você estava caprichando? Não vou falar nada para vocês. Ó, pessoal, é que tá meio complicado aqui para escrever, tá difícil. Aqui, ó. Peso vale 100 newtons. Nossa, se isso aqui for um vetor, né? 100 newtons para baixo. E eu tenho a força de quanto? Quanto que vale a normal aqui agora, pessoal? Não sei não, hein, professor? Agora complicou, né, professor? Tem mais força. Calma aí. Primeira coisa, a gente vai analisar sempre numa direção. Ah, mas tá... Calma. Vamos esquecer esse F por enquanto. A força-peso não vale 100 newtons para baixo? Ué, a força normal vai valer quanto? Ué, também vai valer 100 newtons para cima. Ué, mas e esse 20? Calma aí. Normal, 100 para cima. Peso, 100 para baixo. Só que o que acontece? Se por um acaso ficar só essa força ali, de 20 newtons, o que vai acontecer com esse bloquinho? Ele não vai começar a se deslocar? Se movimentar? Então, o que eu preciso? Ah, precisa ter uma rugosidade, precisa ter alguma coisa para frear esse bloquinho, que vai ser, no caso, a nossa força de atrito. O nosso FAT. Quanto que vale o meu FAT? Ué, se 100 se cancelou com 100 de cima, 100 de baixo, aqui é 20, nesse caso o meu FAT precisa valer quanto? 20 newtons também. Porque aí o que vai acontecer? 20 da esquerda se cancela com 20 da direita. Ó que facinho, pessoal.
e mesmo assim ele continua em equilíbrio. Ficou claro? Sim ou não? Ficou, professor? Ficou Sim. claro. Então, aí agora o que você vai ter que fazer? Ah, agora vem os difíceis, já colocou um ângulo ali. Não, ó, ele colocou aqui 20. Ó, a força vale 20, não vale? Só que o que acontece? Está formando o quê? 30 graus. Então eu vou ter aqui, ó, uma das componentes dessa força que vai ser na direção X. E aqui para cima eu vou ter uma das componentes dele na direção Y. E como que eu vou calcular isso daí, Renan? Ué, lembra lá? Tá deitadinho, tá como? Com Com sono. sono? Aê, muito bem. Então vai ser o quê? Vai ser 20 cosseno de 30. Ah, e lá em cima, o meu FY? Sem sono. Então vai ser 20 seno de 30 graus. Ah, nossa, é muito fácil. Aí você tem que calcular, tem a força-peso para baixo, que vale 100 newtons. Só que aí tem que ver de quanto que vale a normal. A normal vai ser um pouquinho menor. Tá? Então você vai calcular o Fx e o Fy. Calcula rapidinho ali para a gente finalizar. Ó, a resposta lá na apostila, se vocês darem uma olhadinha, ele colocou em termos de raiz, tá? Mas não tem problema não, tá? Vocês decidem ali. Vai dar meio aproximado, né? Esse Fx, né? Porque cosseno de 30 graus, se você utilizar a dízima, né? Vai ficar meio complicadinho. Ó, então aqui vai dar mais ou menos deu 17. FY é 10 raiz de 3? Esse 10 raiz de 3 é meu Fx, tá? E o FY é 10. Isso, muito bem. Então aqui é 10, tá? E aqui, ó, meu Fx vai ser 10 raiz de 3 que vocês falaram. Então vamos pensar assim, para a gente finalizar aqui, senão vai acabar o tempo. Ó, força-peso vale 100, tudo bem? Só que o Fy tá puxando um pouquinho ela para cima, com uma força de quanto? De 10 newton. Quanto tem que ser minha força normal para se cancelar a parte na vertical? 100? 90. 90. Aí. Porque os 90, 10 isso já. que eu queria. Isso, né? Que já tem os 10 ali, ó. Então aqui tem que ser 90. Muito bem. Aí, pessoal, muito bem. Vai falar, nossa, professor, deu para entender, né? Olha que coisa linda. Só que aí você pensa assim: só tem uma força puxando esse bloquinho para a direita, que é 10 raiz de 3. Quanto que tem que ser meu atrito para ele se movimentar, continuar em movimento uniforme? 10 raiz de 3. Aê, muito bem. Nossa, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem, pessoal. E essa parte assim, de forças é uma parte bem importante. Tá bom? Pessoal, na próxima aula eu vou continuar, tá? Eu vou fazer as partes do mais exercícios, tá? Mais aplicação de força mesmo, tá? Porque senão vai acabar o tempo. Próxima aula eu continuo. Eu vou começar a apostila 3, mas é embutido nesse conteúdo e a gente pega para fazer mais exercícios, tá? Então, essa eu acho que é a última aula da frente B. Aí na próxima aula a gente finaliza ela, vou fazer mais exercícios com vocês. Aí a gente começa a apostila 3, tá bom? Tranquilo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês já podem começar a fazer os exercícios se vocês quiserem, tá? Depois a gente vai tirando dúvida de vocês, tá bom? Tranquilinho? De boa? Tranquilo, professor. Então tá bom, pessoal. Ótima quarta-feira para vocês. Restinho, né? Já tá quase de tarde. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem a gente se encontra aí. Abração. Daqui a pouco a gente coloca essa aula lá no positivo, tá bom? Abração. Tchau, tchau.
Tchau, professor. Obrigada. Você também. Imagina, tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tchau.